Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 21 de maio de 2021 e eu vou trazer para vocês uma atualização dos dados da Covid-19 em Porto Alegre. Para começar, vacinação. Essa semana a gente teve uma semana razoavelmente boa em termos de doses aplicadas. A gente chegou a 75 mil doses nessa semana. Está aqui entre as top 4 semanas que Porto Alegre mais vacinou. A gente não recebeu tantas doses assim. Hoje eu acho que a gente recebeu já um carregamento novo, talvez a gente tenha mais do que 37 mil doses nessa semana, mas enfim, os dados oficiais por enquanto estavam atualizados, que a gente recebeu 37 mil doses das vacinas essa semana. E a gente conseguiu avançar um pouquinho aqui, ó, na segunda dose. Ainda tem gente atrasada com a vacina da Coronavac. Começa a me preocupar, porque um atraso acima de 2-3 semanas de atraso, a gente realmente não sabe o que pode acontecer. Espero que acabe tudo bem, que eles estão falando uma coisa muito certa, que a imunidade não é para se perder. Eu já falei com alguns especialistas, mas enfim, a gente nunca sabe, né? Essa é a verdade. E então a gente já aplicou 751 doses ao total, quase 500 mil pessoas já receberam a primeira dose, um número bastante impressionante. E a gente tem aqui 126 mil doses. Observa que não dá para completar o esquema vacinal de todo mundo com essas 126 mil doses. Então é bom que chegue mais doses mesmo e que chegue rápido. Enfim, represamento dos casos de Covid em Porto Alegre continua a mesma coisa, praticamente não tem 0,5%, 700 casos e muito concentrados aqui nos últimos 3-4 dias. Por isso, hoje a gente chegou a 144.881 casos confirmados, mas a gente vai fazer aquele pequeno ajuste para supor 145.663 casos e tentar prever o represamento da semana que vem. Enfim, se isso daqui se concretizar, a gente não tem uma boa notícia. A gente teria aceleração nessa semana. E uma coisa que eu observei é, mesmo por data de confirmação, essa aceleração está se mostrando. Essa semana a gente registrou mais casos na média do que nas semanas anteriores. Então aqui fica um primeiro alerta. Semana passada eu fiz um vídeo super otimista e eu tinha razão para estar otimista. Essa semana eu já vou ficar um pouco mais com o pé atrás. A gente ainda não tá, se a gente olhar aqui as médias semanais, a gente tá com uma média de 206 casos por dia. E então se a gente comparar com o auge da primeira onda, que eram 500 casos por dia, e a gente nem precisa comparar com o auge da segunda onda, que foi mais de 1.000 casos por dia, a gente ainda tá com uma transmissão viral baixa. Mas é um alerta, a gente tem que tomar cuidado, porque ó, teve uma aceleração de 26% em relação à semana anterior. Isso daqui é aceleração de verdade, não é só flutuação, isso daqui é uma aceleração. Então, se a partir de agora a gente reverter essa tendência de queda que a gente estava nas últimas semanas de uma estabilidade e virar uma aceleração, eu não gostaria, né? Não gostaria, porque a gente já sabe o que pode acontecer quando a gente tem aqui acima de 500 casos por dia. Acima de 400 casos por dia já é uma transmissão viral alta em Porto Alegre. Por enquanto a gente ainda está com uma transmissão viral média, não está numa transmissão viral baixa. Baixa seria abaixo de 100 casos por dia. Mas enfim, tem que tomar muito cuidado. Se isso daqui for um sinal de aceleração, seria a hora daqueles alertas do Estado. Ó, vamos começar a, no mínimo, conscientizar. Para as pessoas não relaxarem tanto assim. É natural que a gente relaxe um pouquinho, né, pessoal? Mas só que tanto assim não pode, enfim. O que mais que eu tenho para comentar? Casos ativos, outra notícia boa. A gente baixou de 4.000 casos ativos. Na verdade, a gente baixou de 3.000 casos ativos, e 4.000 casos ativos é para mim assim uma meta. Abaixo de 4.000 casos ativos ainda estamos com, não é tanta a transmissão viral que tem. Então a gente está com abaixo de 3.000, enfim, arredondando 3.000 casos ativos. E os óbitos, outra boa notícia, a curva dos óbitos claramente uma curva bastante desacelerada, né? E essa semana a gente teve
31 óbitos. Por enquanto, claro que tem certo represamento, mas é muito positivo que na semana passada a gente teve apenas 52 óbitos. Se a gente olhar a escadinha aqui, é uma tendência forte de decrescimento no número de óbitos. Dessa semana, de 3 semanas atrás para 2 semanas atrás, deu um decrescimento de 45%. É muito bom esse decrescimento. A letalidade dessa semana ainda ficou meio alta, 4,5%, mas não é essas letalidades aqui absurdas, na casa de 10% ou aqui na casa de 8% que a gente viu. O ideal é a gente ter uma letalidade aqui de 2%, 2,5% estourando em Porto Alegre. Mas enfim, vamos ver quando essa semana consolidarem os dados, o que vai acontecer, o que a gente vai ver. As UTIs, a gente aumentou a lotação das UTIs nessa semana, 86% de lotação. Na semana passada, se eu não me engano, a gente estava em 81%, ou pelo menos ao longo dessa semana, com certeza tiveram dias que a lotação chegou em 81% e agora está em 86%. Mas não é, pelo menos não aparenta ser pelo Covid, porque número de casos confirmados está 358, mais baixo do que na semana passada, e número de casos confirmados mais suspeitos também está mais baixo do que na semana passada, 373. A gente tem só 15 casos suspeitos na UTI. Na semana passada a gente tinha 20 casos suspeitos na UTI. Então, eu estou acreditando que esse aumento na lotação das UTIs é por causa dos pacientes de outras enfermidades. Mas a gente tem que observar que leitos de enfermaria COVID essa semana aumentou. A gente teve um aumento real da semana passada, que foi o mínimo que a gente chegou em 2021 aqui. Aliás, pelo mínimo desde fevereiro de 2021, com certeza, que foi aqui 337 pacientes em enfermaria. Essa semana a gente está com 362. Então por isso que eu pintei aqui de vermelho, porque é outro indício que a gente pode estar iniciando um período de aceleração. A gente sabe que a primeira coisa que aqui apresenta indícios de aceleração é os leitos de enfermaria. Porque os casos têm represamento, os casos a gente nunca tem uma segurança total nos dados, mas os leitos de enfermaria são a porta de entrada das UTIs, né? A gente sabe. Então, quando tem aumento nas enfermarias, eu acho que é um pouquinho... é um alerta mesmo isso daqui. A gente está tendo... E não foi um aumento tão baixo. Isso daqui é na casa do quê? De 10% de aumento da semana passada para essa semana na média de pacientes em enfermaria. Claro, a gente está longe do nosso auge, que a gente passou de 1.000 pacientes Covid em enfermarias nas médias dos últimos 7 dias, mas enfim, é sinal de aceleração e a gente tem que tomar cuidado. Agora, a nossa testagem do período, muito bom, positividade abaixo de 15% de novo, 12,6% é uma positividade razoavelmente boa para os padrões do Brasil. Claro, a OMS recomenda abaixo de 10% e testagem em massa é abaixo de 3%. Mas se a gente for nos comparar com a gente mesmo, 12,6% de positividade é uma positividade boa. E quantidade de testes PCR foi um pouco maior do que na semana passada. A gente fez 8.000 testes PCR nessa semana, o que representa 96% de todos os testes feitos em Porto Alegre, mas a gente sabe que poderia ter feito até 14.000 sem muito problema. A gente tem os equipamentos, a gente tem o necessário para fazer até 14.000 testes PCR numa semana aqui em Porto Alegre, né? Mas enfim, pessoal, essa semana era mais ou menos isso. A situação está sob controle, tá tranquilo, tá uma baixa transmissão viral, mas a gente tem que tomar cuidado porque apresentamos os primeiros sinais de reversão na desaceleração que a gente estava tendo. A gente vinha num período bem forte de desaceleração e essa semana é a primeira semana que essa desaceleração já meio que se quebrou e parece que virou até um pouquinho de aceleração. Temos indícios, então ficar de olho aberto para a gente não deixar essa aceleração voltar. A gente não quer mais um período de aceleração aqui em Porto Alegre. A vacinação, ela já está muito forte. Aqui em Porto Alegre a gente já tem é bem maior a vacinação em Porto Alegre do que a média estadual,
mas a gente ainda não tem uma barreira gigante, assim como 80% da população completamente vacinada. Precisaria, sim, de uns 60, 65% da população completamente vacinada para eu dizer, pronto, agora tá tranquilo, já é o suficiente para a gente ter uma desaceleração ao natural. Ainda não é o suficiente, tá ajudando muito essa vacinação aqui em Porto Alegre, mas também ela não consegue segurar tudo sozinha. É necessário as medidas de isolamento social, distanciamento social quando o isolamento não for possível e a utilização de máscaras. Máscaras e máscaras profissionais, as máscaras PFF2 quando tiver num ambiente mais de risco. E claro, tentar permanecer sempre em ambientes ventilados. Eu sei que agora no inverno começa a ficar mais complicado porque o frio está aí, mas tem que fazer um esforço para deixar sempre uma corrente de ar trocando o ar do ambiente interno com a parte externa, tá, pessoal? Enfim, era mais ou menos isso que eu tinha para comentar. Qualquer coisa deixa aqui nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.